Salve galera da Estação Geek, meu nome é Fernando, estou aqui com o Nicolas. Hoje tem um vídeo polêmico no canal, vamos falar sobre um lançamento da Panini que foi muito criticado. Tá com uma estrelinha na Amazon lá, Nicolas. Muita gente jogou pedra nesse quadrinho. Mas comprou. Mas comprou. Eu espero que sim, né? O pessoal que avalia, ou será que não estão comprando, estão avaliando? Tem gente que comprou importado também. Tem gente que comprou importado. E o que a gente está falando hoje, Nicolas? Noite de Trevas, uma história real do Batman. Pois é. Escrito pelo Paul Dini, desenhado pelo Eduardo Risso. Paul Dini, pra quem não conhece, né, é o cara que roteirizou a série animada lá do Batman, dos anos 90. E o Tiny Toons também, vai ser. Vulgo o melhor desenho da DC, acho que foi, né? Ali o Batman dos anos 90, da Animated Series, teve filme lá, a Máscara do Fantasma, dá um vídeo até, né? Mais pra frente, comenta aí. Tem justiça no meu coração, então. Pois é, sei. O Paul Dini, que é um baita roteirista, fez muita história legal, inclusive roteirizou games, séries. Sabe aquele game maneiro do Batman, então? A série Arca? Sabe, então? Pois é, o Paul Dini ele é um grande especialista na mitologia do personagem, e nesse quadrinho, Nicolas, ele conta exatamente uma história real. Ele conta quando ele foi espancado por bandidos. Ele, na realidade, recentemente, alguns anos atrás, ele esteve no programa do Kevin Smith, no podcast, e o Kevin Smith falou, você tem que contar essa história de alguma maneira, porque ele ficava com receio de reviver aquele trauma dele, que ele foi hospitalizado, ele teve que fazer cirurgia na face, ele exatamente como está aqui na capa. Todo arrebentado, todo esculachado. Ele que estava caminhando para casa, num dia difícil, né? Ele foi, vou andar um pouco até minha casa. Ele foi abordado por criminosos, e nessa de assalto ele foi espancado. Sofreu várias fraturas, teve vários hematomas, teve que fazer cirurgia. E quem ajudou ele na recuperação, pasme, foi o Batman. Aí você fala, como isso aconteceu? Ele que era o roteirista responsável ali pelas animações, né? Na época dos anos 90, estava até trabalhando no filme que foi pro cinema, A Máscara do Fantasma. Sim, é boa. Muito boa. Você vê que os caras estavam em alto nível nos estúdios ali, que tinha, como você falou, Tiny Toons, desenhos conceituadíssimos. E ele estava trabalhando pesado com o roteiro, então ele pensava em Batman o dia inteiro. A vida dele era voltada para os quadrinhos, voltada para a cultura pop, e desde criança ele foi um nerd. Então ele volta no tempo nesse quadrinho para contar, do ponto de vista dele, uma biografia de como ele superou desse assalto. E ele faz isso até para ajudar pessoas que passam pelo mesmo trauma, né? Como é que um herói do quadrinho pode te inspirar a sair de uma situação difícil? Que é algo que ele já, uns anos depois, ele fez lá com, né, naquele que saiu o Bitolão, né, os maiores super-heróis do mundo, tem um pouco disso, né? São histórias inspiradoras. E ele até bota o Alex Ross aqui nos agradecimentos, né? Vai dizer isso. Ele agradece um monte de gente, né? Pô, Spielberg, né? Tem um texto do Neil Gaiman aqui elogiando aí na capa. Autor best-seller, hein? Pois é, o Neil Gaiman que tem uma participação bem legal também aí, que não vale a pena a gente dar o spoiler. Olha. Mas é pesado pra caramba. Tem Mark Hamill também. Tem Mark Hamill, que é a voz, né, do Joker, o palhaço do Coringa. Exatamente. Mas vamos lá, Nicolas. É uma história que mostra os bastidores da Warner Bros., da Warner Animations, na década de 90, que foi um período extremamente prolífero, onde os super-heróis estavam voltando a crescer na mídia. Os desenhos animados. Não, até o filme do Batman, né, do Michael Keaton, foi nessa esteira aí, né? Foi o Batman Tim Burton. De 89, 92, então... Foi uma época que a DC estava decolando ali pro cinema. E o Paul Dini foi fundamental aí para essa estrutura. Só que quando ele sofreu esse episódio traumático, ele teve que dar uma pausa na carreira, ele teve que trabalhar menos. E ele teve que ter tratamento ali psicológico, ele teve que buscar ajuda. Você veja, ele não era um cara que tinha família e filhos, ele era um cara mais solitário, mais na dele. Ele que teve uma infância ali mais voltada para a arte, ele era fanático em desenhos animados desde moleque, então esse quadrinho mostra ele desde pequeno, com essa infância, né, voltada para as animações, que os pais dele, a sociedade julgando. Como é que você vai ganhar a vida com isso? Você não vai ter como ganhar dinheiro. Aquele preconceito que tem. Até para a pessoa que coleciona quadrinhos já rola esse preconceito, né? Ainda mais a pessoa que quer tentar ser quadrinista, né? Trabalhar nesse meio. E aí você pergunta, mas por que isso tem importância? Porque ele vai construindo a figura do Batman na vida dele. Que ele teve o contato com o Batman, com o gibi do Batman, muito pequeno. Como a maioria dos leitores de quadrinhos. Ele pegou o gibi do Batman e leu até esfarelar o gibi. E o primeiro action figure que ele comprou foi do Coringa. E aí tem uma relação que ele tem com um palhaço do crime que é muito íntima, né? Que é o primeiro boneco que ele comprou. Imagina, um cara que é nerd pra caramba, aí fã da DC, já tem essa relação desde criança.
E ao longo da história, ele vai inserindo no quadrinho os personagens da DC, os personagens do universo do Batman. Duas Caras, Era Venenosa. Uma coisa Pinguim, Espantalho. A Arlequina, foi ele que criou. Ele que criou. A Arlequina tem a participação nessa história. E todos os personagens ligados ao Homem-Morcego estão caminhando ali junto do Paul Dini no meio da recuperação dele, comentando eventos da vida dele, trocando ideia com ele. Inclusive o Batman questiona ele: poxa, por que você não aplicou um golpe? Por que você não fez isso, não fez aquilo? Você não procurou uma ajuda? Passivo, né? Passividade do... O próprio Batman, ele mesmo se questionando na mente dele: eu que sou o roteirista do Batman, como é que eu não pensei numa solução? Como é que eu me deixei ser vítima? Só que aí você vê a discrepância, né, da vida real para uma animação, para um desenho animado. E é legal porque o quadrinho mescla isso. Ele traz a situação real do Paul Dini, uma situação biográfica, e insere personagens da DC dentro daquele contexto. Esse quadrinho aqui ele não tem extra, né? Nenhum. E uma coisa que ficou polêmica, né, foi a questão do preço com o número de páginas. Ele tem um pouco mais de 120 páginas aqui. E, ele tá com um preço bem salgado, cara. E outra coisa também que vale destacar é que ele é do selo Vertigo. Sim. Que é o selo adulto, né, da DC. E, cara, é um negócio complicado a relação custo-benefício disso aqui. Ele só vai pra livraria, né, mesmo com desconto ainda... Ele saiu R$72 com 120 páginas. Realmente a editora Panini errou feio a mão aí nessa conta, né? A gente não sabe como que eles chegaram nesses aumentos, mas esse quadrinho é um exemplo do cúmulo do absurdo. É muito caro, realmente só com desconto que a gente pode estar recomendando essa edição. O símbolo dessa bolha, né? Junto com o Scalpo, né? Por mais que seja... O seja... O 2 tá chegando, hein? Tá chegando. Vendeu o mínimo aí, vai sair o 2. Por mais que seja uma baita história em quadrinhos, não tem como você indicar por esse preço, infelizmente. E falando um pouco do argentino, Eduardo Risso, né? Ator aí de 100 balas, junto ali com o Branzarella. Aqui no Brasil, né? E o Eduardo Risso, que participou do projeto Cavaleiro das Trevas 3, participou ali do Batman Cidade Castigada, né? Ele que é o artista. Um detalhe. Tem que relançar, né? Cidade Castigada. Tem que relançar, tá na hora. O Risso, que é o argentino que tem muito contato ali com o universo do Batman, ele que sabe retratar os personagens muito bem, traz ali Coringa, Duas Caras, Espantalho, Pinguim, Era Venenosa, nos momentos certos, Batgirl também, ele consegue criar a expressão do personagem de uma forma muito fidedigna e combina muito com o tom da história, que é uma história pesada, uma história traumática, uma história sombria e dramática demais, que entra profundamente no psicológico desse mega autor que é o Paul Dini, que é fundamental aí para as animações da DC. Se você está acompanhando nossos vídeos ali sobre os filmes animados da DC, tá lá agradeço ao Paul Dini que lá atrás foi responsável por toda essa base, e nesse quadrinho você vai entender melhor todo esse processo criativo, o que de fato acontecia, né? Os bastidores. Como é que era recusada uma ideia de roteiro para um desenho animado? Qual era o critério que a Warner utilizava? Ele tinha muita preocupação do sangue, de morte, essas coisas, violência. Classificação etária, né? Tem muito disso também nos filmes, né? O negócio do PG-13. Às vezes se você botar uma coisinha assim de nada, ele já muda a classificação. Aí já fica 14, aí dá uma confusão do caramba. Pois é, então até nesse sentido é um quadrinho interessante. Você que é fã aí da DC, desses bastidores, tem curiosidade, é uma baita leitura. Eu fiquei preso nesse quadrinho aí, foi um dos melhores lançamentos. Em termos... Esquece o preço. Foi um dos melhores lançamentos. Falando só da história, um dos melhores quadrinhos que eu li recentemente. Ficou na lista aí de melhores aí de muita gente, né? Com certeza. E merece estar aqui no canal sendo elogiado. Infelizmente não está barato, mas tem um link na Amazon aí, se você conseguir uma promoção. Vale dizer, você pegou esse encadernado naquela promoção recente aí do 4x3. De 4x3. Você dá uma roubada, né? Mas você compra 4 quadrinhos e o mais barato sai grátis. Esse aqui não foi mais barato. Não, esse aí eu acho que é o mais caro. Não foi mais barato, que merda. Mas vamos lá, vamos ficar por aqui, Nicolas. Deixa aí um comentário, você que já leu Noite de Trevas, o que você achou aí desse formato escolhido pela editora Panini, o que você achou do preço? Tá na hora aí de você criticar. Saída em capa cartonada. Pois é, critique. Você que não apoia certas iniciativas, né, certas opções da editora, deixa sua opinião, comenta aí, deixa aí sua indignação, que a editora olha, a editora tá de olho. É que eu sei que eles olham. Eles olham, então vai por mim. O colecionador tem que ficar esperto, tem que ficar ligeiro. A história é excelente, o acabamento gráfico da edição é excelente. A arte também do Risso. A arte é excelente, mas se fosse para dar uma nota para esse quadrinho, era 9 e 10. Era por aí. É um baita quadrinho. Então fica a nossa recomendação, deixa aí seu comentário bonito, deixa aí seu joinha que ajuda a divulgação do canal, assine o canal, se inscreva, ativa o sininho para estar recebendo as notificações. Compartilha, né, com seus amigos aí que gostam de Batman. Manda aí para os fãs do Homem-Morcego, um grande abraço para você, até a próxima. Valeu. Valeu.